Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha e hoje estamos aqui para mais uma aula geográfica. Dessa vez, o tema é globalização. Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Eu tô muito feliz. Gargalha, então. Precisamos agora definir o que seria a globalização, né, galera? Então a gente pode partir do seguinte entendimento, que a globalização é um fenômeno que acontece em escala mundial, por isso o nome globalização, de global mesmo. Então é um fenômeno que ele vai permitir que haja uma maior integração, uma maior união econômica, política, social, cultural no mundo. Então a globalização vai permitir mais trocas comerciais, permitir trocas culturais, relações políticas entre países diversos. Então a globalização, ela proporciona isso. Isso é a globalização. Então ela facilita essa integração maior entre as pessoas em diferentes locais do mundo. Então agora fica fácil de entender melhor a globalização e perceber que ela só existe mesmo, ela só é possível por conta dos avanços constantes nos meios de comunicação e transporte. Como assim? Eu só consigo me comunicar com pessoas de diferentes locais do mundo, ter esse fluxo maior de informações, de notícias, me deslocar, as mercadorias se deslocarem com mais facilidade entre os países, com mais rapidez, se a gente tem meios de comunicação e transporte avançados. Então, essas duas tecnologias são fundamentais para vocês entenderem o funcionamento da globalização e como é possível que ela exista. Então é só a partir dos avanços dos meios de comunicação e transporte que a gente tem a globalização como ela é hoje, beleza? Bom, quando o assunto é origem da globalização, como é que ela surgiu, a gente tem algumas discussões e não tem um consenso. Porém, a gente pode partir do seguinte entendimento. O início mesmo da globalização seria ali na época das grandes navegações, século XV e XVI. Por quê? É um primeiro momento mesmo que a gente tem de fato em uma escala maior um encontro de pessoas de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Então, principalmente ali Portugal, Espanha, expandindo seus territórios, indo colonizar especialmente a América, que a gente vai ter uma integração maior das pessoas. Claro que de forma forçada e nada amistosa, né? Porém, é um primeiro momento que a gente tem uma escala maior essa integração. Já tinham, obviamente, relações comerciais, econômicas entre os países, porém, em uma escala tão grande, esse é o primeiro momento. A questão é, a globalização ela vai avançando, então ela vai passando por fases. A gente tem ali na terceira revolução industrial um avanço muito grande no meio de transporte e de comunicação. Isso também acelerou o fluxo de mercadoria, de informações. Com o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornando ali o principal vencedor desse conflito, a gente tem um avanço do capitalismo. Então, a forma, o sistema econômico de produção, de consumo, ele se consolida e ele começa a se expandir de forma ainda mais acelerada depois da Guerra Fria. Então, estabelece ali um modelo econômico com o capitalismo. E a quarta revolução industrial, que estamos passando por ela, seria então um momento que a gente tem um avanço ainda mais significativo, mais aprofundado dos meios de comunicação e transporte, especialmente a internet. Então, a gente pode entender a realidade da globalização atual a partir ali, especialmente do final da Guerra Fria. A sementinha da globalização seriam as grandes navegações, mas a fase mais atual e avançada é a partir do final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se estabelece como a principal potência mundial e começa a espalhar o seu sistema econômico, o capitalismo, de forma sem precedentes, sem muitas barreiras. E alguns atores vão tomar partido disso e vão conseguir ter vantagens, como as grandes empresas que a gente vai falar. Tranquilo? Então só para a gente entender ali a origem, né? As sementinhas da globalização. E a globalização também só vai ser possível se a gente tiver um modelo econômico utilizado em grande escala que vai permitir com que os objetivos, os interesses da globalização sejam de fato atendidos. Que modelo seria esse? O neoliberalismo. Esse modelo, que vai surgir principalmente ali na década de 80 e de 70, é um modelo que a gente vai ter uma diminuição da participação do Estado na economia. Não quer dizer que ele vai deixar de existir. Ele vai ter uma função um pouco diferente. Agora ele vai mais para regular a economia, ou seja, para não deixar que exista um caos no mundo econômico, ele vai só regular. E quem de fato vai ser mais importante e vai ser mais presente aqui? São as grandes empresas estrangeiras, especialmente as empresas estadunidenses e europeias. Essas grandes empresas, elas vão começar então a ter uma fatia maior do mercado, a gente vai ter dentro do neoliberalismo uma privatização de empresas estatais. Então, ao invés dessas empresas estarem na mão do Estado, agora estarão na mão de grandes empresas. Então, elas que vão conseguir, de uma forma ou outra, pressionar os Estados, os governos, a adotarem medidas que sejam do interesse delas. Então, a privatização, o Estado mínimo, né? Tem uma participação menor, menos gastos do Estado com educação, saúde, segurança. Por que isso? Porque quando a gente tem sistemas públicos de muita qualidade, educação, saúde, segurança, isso faz com que as pessoas evitem gastar dinheiro com serviços que são particulares, privados, para não gastar,
e vão adotar sistemas que são públicos. Então, se, por exemplo, o SUS, que é muito importante, mas se ele tivesse ainda mais qualidade, fosse realmente quase perfeito, a maioria das pessoas deixariam de ter um plano de saúde, porque elas conseguiriam ser atendidas em um sistema público. Então, para evitar com que os sistemas públicos sejam de tanta qualidade, isso faça com que os meios ali privados, os serviços privados, não consigam tantos clientes, existe também essa pressão de grandes empresas para que haja um menor investimento nesses setores. Então, o neoliberalismo é um modelo econômico, vocês vão entender como o Estado alinha com menos investimento, com menos presença, e os principais atores econômicos mesmo, políticos, serão as grandes empresas, que vão conseguir pressionar, por conta da sua influência econômica e política, as ações que são tomadas pelo Estado, favorecendo os seus interesses. Agora, a globalização vai ter uma enorme quantidade de vantagens, de aspectos positivos. Nós temos ali, então, a facilidade de fluxo de mercadorias, de informações. Então eu consigo saber com mais facilidade e rapidez sobre o que está acontecendo em várias partes do mundo. Eu consigo acessar uma mercadoria que é produzida do outro lado do mundo, tudo isso de forma mais fácil, rápida e ágil. Eu consigo também ter acesso a novas tecnologias. Os países conseguem investir em outras nações, em outras empresas que estão em países diferentes, em continentes diferentes. Então, quando a gente pensa na prática, no dia a dia, na realidade, isso é muito importante. Basta a gente ver o que aconteceu durante a pandemia, né? O acesso a medicamentos, a vacinação, a máscaras, álcool, tudo para higienização. Boa parte desses produtos que eram importados, né, que o Brasil comprava de outros países, se a globalização não tivesse avançando e num ritmo tão rápido, dificilmente a gente teria acesso a esses produtos há 50, 100, 200 anos atrás. Então, a globalização avançando, ela permite o alcance das pessoas de forma mais fácil a medicamentos, a informações importantes, novas tecnologias, o celular que você está usando, o computador, as roupas, tudo isso circula de forma muito mais rápida com o avanço dos meios de comunicação e transporte. Trocas culturais. Basta ver o número de séries, de filmes, de músicas que a gente tem acesso e que são produzidas fora do Brasil. Tudo isso faz com que a gente consiga ter um enriquecimento da nossa cultura, da nossa informação, do nosso conhecimento de mundo. Então são vários aspectos positivos que a gente pode citar aqui dentro da globalização. Parou? Desculpa interromper aí, pessoal, mas só para não deixar que vocês se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu like, de compartilhar para que a gente possa manter aqui o nosso canal e esse projeto continue crescendo, beleza? Conto com a ajuda de vocês e agora a gente vai voltar para a aula. Um geógrafo aí muito importante para a gente entender melhor a globalização, esse carinha que a gente está vendo aí, o David Harvey. Ele vai escrever vários livros sobre temas atuais como globalização. E em um desses textos, ele vai trazer uma frase e também uma figura que ficaram muito emblemáticas quando a gente fala sobre globalização. Ele estava dizendo então que o mundo parecia estar se encurtando, diminuindo, as distâncias pareciam estar diminuindo. E por que ele diz isso? Não sei. Ele diz isso porque a gente passou e vem passando por constantes avanços no meio de comunicação e transporte, permitindo o fluxo de mercadorias, de capitais, né, de investimento, de dinheiro, de pessoas, de forma muito rápida e acelerada. Então, como está vendo ilustrado aí, parece que o mundo está cada vez diminuindo. Claro que as distâncias entre os países se mantêm praticamente as mesmas, né? Por que eu estou falando praticamente as mesmas? Porque as placas tectônicas estão se movimentando, né? Alguns centímetros por ano. Então, as distâncias entre os países, de alguma forma ou de outra, né? Elas estão se alterando. Mas, claro, de forma muito lenta. Inclusive, nós temos vídeo aqui no canal sobre placas tectônicas, confere lá. Mas estão na prática, né? As distâncias estão praticamente as mesmas. Mas por que então dá essa impressão que as distâncias estão se encurtando? Porque eu tenho mais acesso aos meios de comunicação e transporte. Então eu consigo comunicar com quem está muito distante de forma muito rápida. Eu consigo, então, viajar de forma muito mais rápida do que no passado. Não muito distante, inclusive. Então é isso que ele está querendo dizer. É como se o mundo estivesse se encurtando. Isso for conhecido como compressão do espaço-tempo. É como se o espaço e o tempo estivessem se reduzindo, ficando menores, limitados, restritos. Porque o avanço da comunicação e o meio de transporte, isso facilitou as trocas comerciais, fluxo de pessoas, de capitais, de informações. Os principais atores, os principais, então, beneficiados com a globalização são as empresas transnacionais. Como assim transnacionais? O nome já ajuda a gente a entender, elas transcendem as suas fronteiras. Então, elas não atuam em apenas um país, elas são transnacionais, elas atuam em vários países. Elas têm uma origem especialmente em países mais desenvolvidos, particularmente Estados Unidos, os países da União Europeia, Japão também. Então são empresas que têm a sede nesses locais, mas que atuam, que têm então as suas filiais em países menores, menos desenvolvidos economicamente, para justamente conseguir aproveitar das vantagens de se instalar nesses países menos desenvolvidos, que a gente vai comentar. Então são empresas que, como não atuam em um só país, atuam em vários, elas têm muita influência e também conseguem mais benefícios, vantagens a partir da globalização. A gente vai entender melhor como é que isso funciona. Para ilustrar, trouxe aqui o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola que tem distribuidoras, fábricas em cerca de 200 países. Foi feita inclusive uma pesquisa recentemente e a expressão Coca-Cola ela foi eleita como a segunda expressão mais conhecida do mundo, perdendo apenas para a palavra ok. Ok. Então, para a gente ver o poder, a influência de uma empresa. E quando eu falo então de matriz, de filiais, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho então a origem da empresa
no caso aqui, Coca-Cola, a origem nos Estados Unidos, então a sua matriz, a origem, a sede oficial da empresa fica nos Estados Unidos, porque matriz vem de mãe, e as suas filiais, ou seja, ela tem fábrica, ela tem redes de distribuição em vários países do mundo, lojas, que seriam então as suas filiais, que vão atuar em outros países. Por isso, filiais, que vem de filha, seria a filha ali da matriz, da mãe. Beleza, e o que isso tem a ver? O lucro que é produzido, que é gerado a partir ali das filiais em outros países distantes ali do país de origem, a maior parte desse lucro não fica nesses países que receberam as redes distribuidoras, as lojas, as fábricas, não. Volta para a origem, para a mãe. Então as grandes empresas, elas atuam sim em outros países porque elas vão conseguir vários benefícios a partir disso. E com esses benefícios, esses lucros, elas vão aumentando a sua influência, seu poder de influenciar o jogo político, a tomada de decisão dos governos dos estados. E por que essas grandes empresas vão querer ter suas filiais, ou seja, as suas fábricas, rede de distribuição, lojas, em países menos desenvolvidos economicamente, principalmente os países da África, países da América do Sul, da Ásia? Porque esses países vão apresentar o que a gente chama de fatores atrativos para as empresas. Que fatores atrativos seriam esses? Se você é dono de uma empresa, você vai querer lucrar mais. Eu tive pensando aqui, sabe? Se o problema é dinheiro e eu não tenho dinheiro, então não tem problema. E uma das formas de você lucrar mais é se o salário dos seus empregados for mais baixo, se o custo de produção for mais baixo, se eu tiver que pagar menos impostos. Então tudo isso atrai as empresas. E esses países menos envolvidos vão ter esses fatores atrativos. Então países como a China, como a Índia, o próprio Brasil, países da África, vão ter uma mão de obra mais barata. Então o salário que é pago nesses países, em média, é bem menor do que o salário pago nos Estados Unidos. Então para a empresa é muito mais negócio ela ficar em países menos envolvidos do que no seu país de origem. Lá vai ter mais gastos. Os países mais pobres costumam então ter incentivos fiscais, ou seja, abaixam propositalmente os impostos cobrados sobre a empresa para que a empresa queira ficar lá. Por que o país faz isso? Porque se ele atrai a empresa, com mais indústrias, fábricas, redistribuição do seu país, mais oferta de emprego. Então, para ele também é uma vantagem. Outra coisa, geralmente as leis ambientais elas são menos rígidas, menos rigorosas nos países menos envolvidos. Então, se acontece algum tipo de crime ambiental, por exemplo, em um país menos envolvido, provavelmente a multa ou os processos vão ser bem menores do que se ela tivesse num país mais envolvido economicamente, como os Estados Unidos ou países da Europa. Isso atrai as empresas para esses países menos envolvidos. Isso está tudo dentro do que a gente chama aqui na geografia de fatores locacionais. Só abrindo um parênteses, né? Esses fatores locacionais seriam fatores que estão presentes em alguns países e que atraem empresas. Então a oferta de matéria-prima, que o Brasil tem muito, por exemplo, né? Uma mão de obra mais barata. Países que têm grandes populações, como a Índia, por exemplo, a China. Então tem um grande mercado consumidor, se tem muitas pessoas naquele país, eu coloco uma empresa lá, uma fábrica lá, eu estou próximo de pessoas que vão poder comprar aqueles produtos, porque tem uma população muito grande. Então, rede de transporte, de energia, de produção de energia, tudo isso atrai empresas, são os fatores locacionais. Para ilustrar mais um pouquinho dessa produção, dessa fabricação mundial, eu trouxe aí o exemplo da fabricação do Boeing 787, que Boeing é uma empresa estadunidense, e mais de 70% desse avião específico, Boeing 787, mais 70% das peças são produzidas fora dos Estados Unidos, que é o país de origem dessa empresa. Mas por que isso, né? Vocês estão observando ali, né? Cada pedacinho ali do avião, cada peça específica, cada parte ali específica, produzida em um país diferente. Mas por que os Estados Unidos fazem isso? Por que essa empresa faz isso? Porque ela não produz tudo em um país só. Porque cada país ali vai ter uma vantagem, vai ter um fator que vai atrair aquela empresa. Então, né, na Coreia do Sul, no Brasil, os países todos que produzem as partes ali do Boeing, tem algum fator que atrai aquela empresa. Isso só é possível hoje porque a gente avançou os meios de comunicação e transporte. Há 100, 200 anos atrás, isso não seria uma vantagem, porque o tempo que levaria para transportar as mercadorias, as peças, até elas serem encaixadas e depois ficar pronto o avião para ser vendido, demoraria tanto tempo que não seria uma vantagem, não seria vantajoso. Então, como é que avançou muito os meios de comunicação e transporte? Facilita que essas mercadorias sejam levadas, sejam transportadas e a empresa consiga ter mais lucro dessa forma. A gente chama isso de flexibilização produtiva. Como assim? Está mais flexível, mais fácil a gente dividir a produção entre os países e depois conectar todas essas peças e montar em um país só. É muito mais vantajoso do que eu produzir todas as peças em um único país. É muito mais lucrativo fazer dessa forma. Agora, como nem tudo na vida são flores, é um mar de rosa, né? A gente tem as desvantagens da globalização, que o Milton Santos iria falar que é a globalização perversa, ou seja, os pontos negativos da globalização. Como assim? A gente vai ter uma grande desigualdade econômica, um aumento das desigualdades econômicas e sociais. Por quê? Porque como avança muitos meios de comunicação e transporte, esses avanços eles não alcançam as pessoas da mesma forma. Nesse momento que eu tô falando pra vocês, a gente tem mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Isso só no Brasil, né? Se pegar o mundo todo são muitas pessoas. Tem muita gente que não consegue ter acesso a viagens internacionais, não conseguem pagar o preço de uma viagem aérea. Então, beleza, avançou os meios de comunicação e transporte, mas não para todo mundo ao mesmo tempo de forma igualitária. Então isso faz que a gente tenha cada vez mais desigualdades. Então hoje eu posso ter acesso a um determinado tipo de aparelho tecnológico, mas muitas pessoas não vão ter esse mesmo acesso. Isso cria então uma desvantagem, uma desigualdade.
muita concentração de riqueza nos países mais desenvolvidos, porque lembra, as grandes empresas, as principais empresas transnacionais são empresas estadunidenses ou empresas europeias, até mesmo do Japão, e boa parte do lucro que é produzido por essas empresas não fica nas suas filiais, nos países mais pobres, não. Boa parte desse lucro vai para os países mais desenvolvidos, os países mais ricos. Tem um aumento do desemprego, porque mais tecnologia, mais máquinas substituindo as pessoas nas fábricas, nas indústrias. Eu tenho a questão também da desvalorização da cultura local. Falei para vocês que a gente tem um acesso muito grande, né? A séries, filmes, músicas de outros países. E muitas vezes as pessoas acabam preferindo ouvir uma música, assistir a um filme ou uma série produzida fora do país, do que assistir uma série, ouvir uma música produzida ali localmente, no seu próprio país, por exemplo, o Brasil. Isso enfraquece a produção cultural daquela nação e faz com que a gente tenha uma chamada de homogeneidade cultural, ou seja, acaba sendo criado um padrão de cultura para a gente seguir. Por exemplo, o modelo estadunidense, o estilo de vida americano, a gente vê muito em filmes, em séries, né? E a gente acaba colocando no nosso subconsciente que aquele estilo de vida seria o melhor. Então, se a gente acha que aquele estilo de vida é o melhor, a gente coloca o nosso próprio estilo de vida, nossa cultura, nossos hábitos como inferiores. Isso desvaloriza a nossa própria cultura. Já falei para vocês os pontos positivos, né? A gente consegue ter acesso a culturas diferentes, costumes diferentes. A nossa própria cultura pode ser vista fora do Brasil. Porém, também tem as desvantagens, como eu estou apontando aqui para vocês. A gente tem a questão também dos impactos ambientais. Está mais fácil ter acesso a novas tecnologias, novas mercadorias. Então facilita o meu consumo. Quanto mais eu consumo, mais eu vou produzir também lixo. Mas também eu vou impactar nas mudanças climáticas, no aquecimento global. Então tem essas desvantagens. Desemprego tecnológico que a gente falou, substituição das pessoas pelas máquinas, impactos ambientais, enfraquecimento da cultura local, concentração da riqueza, aumento das desigualdades. Tudo isso está relacionado também com o avanço da globalização. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, está aqui uma chave dentro da nossa seção de Olho na Chave. Está ali escrito Festa da Globalização. E ali um porteiro indicando para uma família para onde eles devem entrar para participar dessa festa da globalização, que é a área de serviços. Qual é a crítica, qual é a mensagem que ele está trazendo aqui para a gente? Que a globalização, que vai trazer várias vantagens, como a gente viu, ela vai beneficiar mais um grupo de pessoas do que um outro grupo de pessoas. Então esse grupo de pessoas que é beneficiado, que é uma minoria, é aquele grupo mais rico, especialmente das grandes empresas transnacionais, que vão ter um lucro muito grande, colocando as suas empresas fora do seu país de origem, para explorar a mão de obra mais barata nos países mais pobres, que cobram menos impostos, têm leis ambientais menos rígidas, e boa parte desse lucro não vai ficar no país que recebeu a empresa, vai para o país de origem. E as pessoas que vivem nesse país que recebeu as empresas estrangeiras, vai participar de que forma da globalização? Trabalhando, recebendo um salário muito baixo, com horas exaustivas, sofrendo os impactos ambientais, por quê? Porque a empresa está localizada nos países mais pobres. Por exemplo, a Nike. A gente não tem nenhuma fábrica da Nike, que é uma empresa estadunidense, lá nos Estados Unidos. Por quê? Mão de obra muito mais cara, mais impostos. Então uma fábrica estadunidense não tem nenhuma indústria lá nos Estados Unidos. Tem em vários outros países, porque nesses outros países a gente vai ter a mão de obra mais barata, menos impostos, e esses países vão sofrer também com o ônus na globalização, ou seja, com a poluição, com os impactos ambientais, desmatamento. Então as pessoas mais pobres, elas vão participar da globalização dessa forma, pela área de serviço, apenas no trabalho, vendendo a sua força de trabalho, a sua mão de obra mais pesada, né, trabalhando então de forma mais exaustiva, recebendo menos. E as pessoas mais ricas, que têm acesso mais facilitado às novas tecnologias, meios de comunicação e transporte, donas das grandes empresas transnacionais, vão ter o principal lucro, os principais bônus da globalização, vão participar dessa festa da globalização. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Não deixem de curtir, de fazer comentários aqui embaixo do vídeo, com críticas, sugestões, dicas, o que vocês quiserem, para que a gente possa continuar aí com o nosso projeto. Então, até a próxima. Saudações geográficas e tchau, tchau.